Gravando! Vamos começar, gente, mais uma aula de física, terceiro ano, frente 3, caderno 6, aula 24, e essa musiquinha, ó, sensacional, hein? Anotem aí para vocês ouvi-la mais tarde, muito boa, muito alegre essa música, gente. Pessoal, estamos entrando no caderno 6, estamos quase aí na reta final, hein? Aula 24, frente 3, página 34 do seu caderno. Hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico e energia potencial. É uma aula que tem, assim, bastante fórmula, mas é uma aula em que os exercícios são muito fáceis. Extremamente fácil, né? Muito facinho, são exercícios assim de pura aplicação de fórmula, ok? Então, vamos lá, página 34. Nós vamos definir em primeiro lugar o que é potencial elétrico. Então, até peguei aqui, ó, a definição que está no caderno de vocês, para vocês conseguirem acompanhar aí. É a medida do nível de energia potencial elétrica associada a um ponto do campo elétrico. O que é isso? Nós vamos pegar uma carga de prova, que é uma carga usada para experiências, para observação, que a gente chama de Qzinho, e vamos colocá-la dentro de um campo elétrico. Então, ó, peguei um exemplo aqui, eu tenho um campo elétrico de uma carga Qzão positiva. Nós vimos na aula passada que toda a região em torno de uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, é uma região de campo elétrico onde outras cargas ficam sujeitas às forças de atração ou de repulsão, tá? Como que eu represento o campo elétrico? Então, eu estou recordando a aula passada, que vai usar nessa aula também. Como que eu represento o campo elétrico? Eu represento o campo elétrico por linhas radiais. O que são linhas radiais? Ó, linhas que passam, que cortam o centro da carga. Então, essas linhas cheias aqui, ó, representam o campo elétrico gerado por esta carga Qzão positiva. Só que campo elétrico, além de ter direção, tem sentido. Qual é o sentido? Se a carga é positiva, as linhas, ó, saem da carga, saem da carga, saem da carga. Se fosse negativa, as linhas entrariam na carga. Isso vimos semana passada, tá? Se eu botar uma carga aqui, ó, neste ponto P1, ela vai, por exemplo, andar até o ponto P2. Então, isso aconteceria se fosse uma carga positiva. Essa sendo positiva, expulsaria a carguinha de prova Qzinho positivo. Então, vamos supor que a carguinha Qzinho andaria de P1 até o ponto P2, tá? Ela está andando deste nível de energia, ó, que eu representei por esta linha pontilhada, para outro nível de energia dentro do campo elétrico. Cada nível de energia do campo elétrico, nós associamos uma grandeza escalar chamada, olha aqui, potencial elétrico, que eu vou representar pela letra V maiúsculo, tá? O potencial elétrico V é a energia que esta carga adquire, ó, porque ela anda daqui até aqui, andou, tem velocidade, tem energia, tá? Então, ela adquire uma energia. A energia que ela adquire dividido pela sua carga é o valor do potencial nesse ponto. Se eu multiplicar em cruz, a energia é carga vezes o potencial elétrico. Sistema Internacional de Unidades, pessoal. Energia é dada aqui, vamos pegar aqui. Energia é dada em joule, carga é dada em coulomb. Joule dividido por coulomb vai dar uma unidade que é muito conhecida de vocês,
volt, que abreviamos por V. Portanto, a unidade de potencial elétrico é o volt. Gente, vamos pegar essa figura aqui, ó, faz de conta que é essa aqui de baixo. Ela tá assim meio embaçadinha, mas não sei se vocês enxergam aqui, ó. Vou até olhar de pertinho, ó. Essa linha aqui, ó, tá vendo que eu tô mostrando? Ela é um nível de energia dentro do campo elétrico. Ela tem o potencial elétrico de 40 volts. A linha todinha, ó. Aqui, ó, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, toda a circunferência 40 volts. Essa daqui, ó, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Essa daqui, ó, já diminuiu 10 e assim por diante. Essas esferas aqui, esses níveis de energia dentro do campo elétrico, que é o potencial elétrico, toda a linha tem o mesmo valor, toda essa circunferência tem o mesmo valor do potencial. Elas são chamadas de superfícies equipotenciais. Equipotenciais, mesmo potencial. Então, aqui ó, o potencial é tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então, olha que interessante. A carga saiu de P1 foi para P2. Então, ela está aqui, ó, por exemplo. P1 é aqui, ó, 40. Ela andou aqui, ó, de P1 até P2, 10. Ela saiu do potencial 40 e chegou no potencial 10. Qual é a diferença de potencial DDPU que vocês aprenderam na primeira aula desse ano? A letrinha U, vocês chamavam de tensão elétrica, DDP ou voltagem. Agora vem aqui o título DDP, diferença de potencial. Essa linha tem um potencial 40, essa linha tem um potencial 10. 40 menos 10 tem uma DDPU de 30 volts. Quando ela anda daqui para cá, ó, ela tem aqui, ó, ela sofre uma diferença de potencial de 30 volts. Potencial de saída 40 menos o de chegada 10, 30 volts é a DDP, ok? O que é energia potencial? Então veja bem, ó, até a fórmula anterior ali, ó, já falou que era energia potencial, né? Considere o campo gerado por uma carga Qzão e eu vou colocar uma carguinha de prova Qzinho dentro do campo da outra, uma distância D. Então, ela adquire uma energia, ela vai andar dentro do campo. Vamos voltar um pouquinho, ó. Se eu botar uma carguinha de prova aqui, ela vai andar. Se ela anda, ela adquire uma energia potencial, tá? Como é que eu calculo a energia potencial? Vai depender do quê? Da constante do meio, que é dada no problema, produto das cargas, Qzinho vezes Qzão, carga de prova, carga geradora do campo, dividido pela distância entre elas, tá? Se eu substituir aqui na energia potencial Q vezes V, que é da página anterior, ó, energia potencial Q vezes V, troquei energia potencial por Q vezes V, o Q daqui corta com o Q daqui, sobra que o potencial V é a constante do meio, vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância, certo? Então, essa é a fórmula para se calcular o potencial elétrico em cada ponto. Então, quer ver? Eu vou voltar um pouquinho. Como é que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto P1? Constante aqui do meio, geralmente é o ar ou vácuo, 9/10 a nona, isso é dado no problema, vezes a carga geradora do campo, Qzão, essa carga que está gerando, e a distância daqui até aqui. Então, eu fiz a conta, deu 40. E o P2? Faz de conta que o P2 é esse ponto. Mesma coisa, constante do meio, carga geradora e a distância daqui até o ponto P2. Sempre assim, tá? Isto é potencial elétrico. Olha aqui o meu amiguinho explicando o potencial elétrico para vocês.
Gente, observações importantes sobre o potencial elétrico. É uma grandeza escalar, tá? Não tem direção e sentido. O potencial elétrico vale 10 volts, ponto final. 40 volts e ponto final. Acabou, tá? Campo elétrico é diferente, tem direção e tem sentido. Carga positiva, as linhas do campo saem da carga. Carga negativa, as linhas do campo entram na carga. É diferente. Potencial não, é grandeza escalar. Seu valor em P não depende de uma eventual carga de prova ali colocada. Ó, a carguinha que eu coloquei dentro do campo, tá vendo? Ó, não entra nessa fórmula. A carga Qzão é a carga geradora do campo. Vai depender da carga geradora do meio e da distância que eu quero calcular o potencial. Mais uma coisa importante. Aquela fórmula que eu mostrei lá na página anterior, a carga não está em módulo. Então, quer dizer que se eu tenho uma carga positiva, eu tenho um potencial positivo. Se a carga geradora do campo é negativa, boto o sinal de menos, eu vou ter potencial elétrico negativo. Então, eu vou ter potencial menos 10 volts, menos 15 volts, menos 80 volts e assim por diante, tá? Outra observação, gente. Agora, num determinado ponto, nós temos duas grandezas. Uma vetorial, que é o campo elétrico, e a outra escalar, que é o potencial elétrico, tá? Se o meio é o vácuo, a gente usa K, ou se é outro meio, K, K0, isso não importa, é dado no problema, tá? E, finalmente, como é que eu calculo a energia potencial de um par de cargas? Então, eu tenho duas cargas dentro de um campo, a energia potencial depende do meio, K, produto entre as cargas, dividido pela distância entre elas, ok? Aqui, ó, eu faço um resumão de campo elétrico e potencial elétrico. Gente, eu tenho aqui ó, uma carga positiva geradora de um campo, Qzão. As linhas são, ó, saindo, 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 saindo da carga. Essas linhas radiais aqui, ó, cortando o centro da carga, representam, olha aqui, o campo elétrico, tá? Peguei essa figura não tem no caderno de vocês. Eu peguei para explicar. Essas linhas pontilhadas aqui, ó, circulares dentro do campo elétrico são chamadas de superfícies equipotenciais. Então, são níveis de energia. Cada nível de energia representa um potencial elétrico. Como... Só um minutinho. Continuando aqui a nossa gravação. Então, gente, aqui vocês têm as superfícies equipotenciais, o campo elétrico, tá? E a formulinha aqui, ó, dos dois. Como é que eu calculo o campo elétrico, ó? Vamos pegar nesse ponto P. Se eu pedir para vocês, calcule o campo elétrico nesse ponto P, o que vocês vão fazer? Campo elétrico constante do meio, módulo da carga, seja a carga positiva ou negativa que vai em módulo, dividido pela distância do centro da carga até esse ponto P, ó. Essa distância vai ao quadrado. Unidade do campo elétrico, vimos na aula passada, Newton por Coulomb. Como é que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto? Vocês estão vendo que a fórmula é muito parecida? Ó, K, Q, D ao quadrado, D. A única coisa que muda, na verdade, mudam duas coisas. Aqui a carga é em módulo, aqui a carga não é em módulo. Como eu falei anteriormente, se a carga for negativa aqui, você bota com o sinal de menos, o potencial dá negativo. Essa é uma diferença. Segunda diferença, na fórmula do campo elétrico, D está ao quadrado, na forma do potencial elétrico, D não é ao quadrado. A unidade de potencial é o volt, ok? É isso que nós vamos trabalhar agora. Os exercícios estão na página 35.
Para quem entrou agora, caderno 6, página 35, ok? Primeiro exercício. No vácuo, qual é o potencial elétrico gerado por uma carga 50 microcoulombs a 5 metros de distância? Aí ele deu a constante do vácuo, 9/10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Gente, ele quer o valor do potencial elétrico. Potencial elétrico V é a constante, vezes a carga, que não é em módulo, dividido pela distância, que não é ao quadrado, ok? Então, ó, K, 9/10 a nona. Carga, 50 microcoulombs. Micro, 10 a menos 6. Então, 50 vezes 10 a menos 6. A distância ele já deu em metros, tá correto. Tá aqui, ó, 5 metros, tá? Esse 9, ó, copiei aqui. 50 dividido por 5 dá 10. O 10 é como se fosse expoente 1, 10 a primeira. 10 a primeira com 9, 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. 9, 10 a quarta volts é o potencial elétrico a 5 metros desta carga, alternativa A, ok? Olha o primeiro, gente, da FEI. Fácil, extremamente fácil. Não é fácil, gente? Facinho, né? Número 2. Enquanto vocês terminam de copiar, eu vou lendo o 2. O 2 é repeteco do 1. Só que como ele dá, ó, duas superfícies equipotenciais, ó. Aqui é uma equipotencial A, que está a 8 centímetros da carga. Aqui é uma outra equipotencial B, que está a 12 centímetros da carga. Nós vamos fazer isso aqui, ó, duas vezes nesse problema, praticamente. Acho que é isso, vamos ver. Uma carga elétrica pontiforme positiva de valor Qzão gera à sua volta um campo elétrico. Para cada um desses pontos atribuímos um valor de potencial elétrico V. Então eu vou ter um valor de potencial elétrico nesta linha, que eu vou chamar de VA, e nesta linha que eu vou chamar de VB, tá? As distâncias da carga até cada linha tá aí na figura. O que ele pede? Os pontos A e B estão respectivamente a 8 e 12 centímetros da carga. Ele quer os seus valores. Os seus valores são VA e VB. Ele quer a razão entre VA e VB. É fazer VA dividido por VB, não tem erro. Gente, fórmula do potencial elétrico V. K/Q sobre D. Então, o potencial elétrico do ponto A, constante, carga geradora do campo dividido pela distância da carga até o ponto A. Potencial elétrico no ponto B, constante, que é a mesma, carga geradora, que é a mesma, e a distância da carga até o ponto B. Quando eu fizer VA sobre VB, eu vou fazer isto dividido por isso. Então, ó, K, Q, DA, K, Q, DB, tá? Então, essa fração eu copiei, ó, K, Q sobre DA, tá aqui. Como isso aqui é uma divisão de frações, eu multiplico pelo inverso, tá? Esse DB que está embaixo sobe e o KQ que está em cima desce. KQ cortou. Na verdade, poderia ter cortado aqui, ó, já Q com Q, tá? Então, ficou DB sobre DA, tá aqui, ó, VA sobre VB, DB sobre DA. Como as distâncias é uma fração, o centímetro de cima vai cortar com o centímetro de baixo, nem precisei passar no sistema internacional. Então, VA sobre VB é a distância DB, que é 12, dividido por DA, que é 8. Dividi em cima e embaixo por 4, deu 3 sobre 2, alternativa B de bola, tá?
Vamos ouvir mais um trecho da musiquinha enquanto vocês terminam de copiar. Enquanto eu bebo uma aguinha. Deu tempo? Posso passar para frente? Então vamos lá, número 3. O gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga Qzão pontual no vácuo em função da distância até a carga. Vocês têm esse gráfico aí na teoria, eu deixei para falar aqui, ó. Como a fórmula do campo é V constante K sobre D, o potencial é inversamente proporcional, ó, à distância, tá? Se o V é inversamente proporcional à distância, eu tenho esse tipo de gráfico na matemática, tá? Conforme a distância vai aumentando, o potencial vai diminuindo, ok? Muito bem. O que ele pede nesse problema? Ó, ele deu a constante do vácuo. Pode-se afirmar que o valor da carga elétrica Qzão é... Qual é o valor da carga que está gerando este campo? É isso que eu quero, gente, esse Qzão aqui, ó, tá? O K, constante do meio, ele deu. V e D eu vou tirar do gráfico. Eu peguei esse ponto aqui, ó, porque eu quis. Vocês pegam o ponto que vocês quiserem, que dá certo no quadradinho, é claro. Esse ponto aqui, ó, se vocês descerem o pontilhado, ele vai dar exatamente aqui no meio, entre 0,1 e 0,2. Então, esse ponto para mim é 0,15, ó. E esse ponto aqui, ele vai dar exatamente no meio, entre 200 e 400. Então, ele vale 300. Então, para esse ponto aqui, ó, o potencial vale 300 volts e a distância 0,15. Aí eu jogo aqui, ó, potencial V 300, o K 9/10 a nona, Q não sei, dividido pela distância D 0,15. É isso que eu vou fazer, tá? Então tá aqui, ó. V K, Q sobre D. V, 300. Constante K, 9/10 a nona. Carga geradora do campo, Qzão, dividido pela distância, 0,15. Esse 0,15 que está aqui embaixo dividindo, ó, joguei para cá multiplicando. Então, ficou 300 vezes 0,15 e do lado direito sobrou isso. 9/10 a nona vezes Q. 300 vezes 0,15, 45, 9/10 a nona vezes Q. Esse 9/10 a nona que está multiplicando, passo dividindo. 45 dividido por 9/10 a nona. 45 por 9, 5. 10 a nona está embaixo no denominador, jogo para cima para o numerador, troco o sinal do expoente, de 9 para menos 9. 5/10 a menos 9 coulombs é a carga geradora do campo. Esse 10 a menos 9, lembrando que é nano. Lembra? Milimicro, nanopico. Milimicro, nanopico. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 9. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Portanto, o 10 a menos 9 é o nano, alternativa D de dado, ok? Fiquem com mais um trecho da música enquanto eu faço a chamada, só um instantinho, pessoal.